Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Imaginemos, podemos até fechar os olhos, que estamos na nossa igreja. Estamos na igreja onde costumamos ir à missa diária ou dominical. Estamos na parte da homilia. E de repente, o nosso pároco, aquele que preside, dirige-se ao ambão na homilia e diz: eu não vim trazer a paz ao mundo. Eu vim trazer o fogo. E que quero eu, senão que ele se acenda. Eu não vim trazer a paz, vim trazer o fogo. O que é que nós diríamos se o nosso pároco, se aquele padre que nos habituámos a escutar nas homilias, que preside à missa em que nós participamos, nos viesse, digamos assim, na homilia com uma conversa destas? Certamente que ficaríamos surpreendidos, mas o que é que se passa com o nosso pároco? O que é aquilo que nos quer dizer com isto? Então, um padre, um homem que chamado por Deus, filho de Deus, ministro do Senhor, ministro de Deus, diz que não vem trazer a paz, mas veio trazer o fogo. Certamente nós quereríamos compreender mais a fundo aquilo que ele quereria dizer, ou diríamos, alguma coisa se passa de estranho com o nosso pároco, com o padre tal, porque agora veio com esta conversa. Seria certamente tema de conversa no final da Eucaristia entre amigos e conhecidos que tinham participado nessa celebração e que tinham ouvido estas palavras na homilia. Pois Jesus é muito assim. Hoje não é o vosso pároco que vai dizer, é o próprio Jesus que nos diz no Evangelho que veio trazer o fogo à terra e o que ele deseja mais é que ele se acenda, que não veio estabelecer a paz, mas veio trazer, por assim dizer, a divisão. Surpreende-nos certamente estas palavras, como nos surpreende tantas outras do Evangelho. Às vezes corremos o risco, por o hábito de escutarmos tantas vezes o Evangelho, de nem nos apercebermos exatamente da clareza, da crueza, por assim dizer, também das palavras de Jesus, da frontalidade que ele tem para connosco, do medo que ele não tem, ou de Jesus não ter medo nenhum de nos dizer as coisas frontalmente, de pôr o dedo na ferida, de ser politicamente, como se costuma dizer, politicamente incorreto. Jesus é assim. Não tem medo de mostrar o caminho, ainda que o caminho que ele nos mostre vá, digamos assim, contra o pensar do tempo dele, mas também do nosso tempo, que aquilo que ele nos faz ouvir e o caminho que ele nos propõe, que de facto seja totalmente dispar daqueles que muitas vezes a sociedade pensa e às vezes nós próprios, enquanto cristãos, também às vezes desejamos. Jesus é assim. Não vem com rodeios, vai direto ao assunto e mostra-nos exatamente aquilo que ele pretende de nós, e a proposta que ele nos faz é totalmente clara, 100% clara. Não há aqui, digamos, dúvidas nenhumas naquilo que ele nos propõe, nas palavras que ele emprega, naquilo que ele faz e que se torna para nós também, ainda que não vejamos, nem tenhamos visto com os nossos olhos, mas a palavra traz-nos essa imagem e dá-nos esse testemunho. Hoje diria que o Senhor nos quer fiéis, perseverantes e mártires. Fiéis à sua palavra. E hoje talvez seja difícil sermos fiéis à palavra de Deus. Talvez seja também um dos grandes desafios. Hoje é mais fácil selecionar aquilo que se quer da palavra de Deus, daquilo que Jesus diz. Olha, isto aqui de Jesus agrada-me, esta parte não agrada-me, então eu vou colocar de lado.
é difícil, não quero chocar as pessoas, não quero chocar a família, não quero chocar os meus amigos, dizendo que o caminho que eles estão a levar é um caminho errado, que eles têm que mudar de vida. Eu não quero ferir suscetibilidades, então, digamos assim, prefiro ser nem frio nem quente, prefiro ser assim morninho, que é para não chocar ninguém, estar bem com todos. Mas nós não podemos ser assim, não podemos ser mornos, temos que ser verdadeiros. E por isso temos que ser verdadeiramente fiéis àquilo que Jesus nos diz, àquilo que Ele nos pede para viver, e temos que ser fiéis àquilo que Ele nos pede também para transmitir, que não é outra coisa senão a palavra no Evangelho. Fidelidade é de facto algo de importante. Não podemos ser cristãos em fuga daquilo que nos parece ser inoportuno viver e dizer também no meio daqueles que connosco vivem e com aqueles que connosco convivem diariamente. Depois de fidelidade é também a perseverança. Às vezes é difícil aparentemente perseverarmos. Talvez isto não seja para mim, talvez aquilo que o Senhor me pede não seja verdadeiro para mim, verdadeiramente para mim. Eu sou incapaz, não sou capaz de levar por diante aquilo que o Senhor me apresenta, o caminho que Ele me propõe, talvez aquilo que Ele me mostra também por meio da sua igreja, por meio do meu pároco. Talvez eu não seja capaz, não é, de levar por diante. Perseverarmos é de facto importante, a confiança, mantermos exatamente no rumo que o Senhor traçou para todos nós e que está contido no Evangelho. Não podemos ser cristãos em fuga, como os apóstolos que perante o perigo daquela noite do Horto das Oliveiras, pois fugiram e com a prisão de Jesus esconderam-se. Nós não podemos ser cristãos escondidos, cristãos em fuga, temos de ser cristãos presentes, sem medo, ao lado de Jesus, também nos momentos de cruz, num momento de sofrimento. E aquilo que também hoje a palavra de Deus nos propõe, a todos nós, a mim também concretamente, é de sermos testemunha. A palavra testemunho do grego diz também martírio. Mártir é ser testemunha. E hoje o Evangelho, Jesus, pelo meio do Evangelho, Jesus prepara-nos exatamente para sermos mártires. Não significa com isso que tenhamos que derramar aqui no nosso contexto o sangue pelo Evangelho. Há muitos que derramam, de facto, o sangue ainda hoje pela fidelidade ao Evangelho, pela fidelidade a Deus, mas temos que ser mártires na realidade em que vivemos. É isso que somos chamados, e por isso onde Jesus hoje nos prepara o nosso coração e nos recorda e nos diz, se calhar, aquilo que nós próprios já vivemos, que Ele veio para, portanto, para destabilizar, por assim dizer, que estaremos divididos. A verdade é que nós, se calhar, já sentimos muito isso na nossa pele, na nossa vida. Quem é fiel ao Senhor, quem é fiel ao Evangelho, sofre exatamente as consequências de ser perseguido, de não ser compreendido, perseguido no sentido, se calhar, não tanto ligado àquela imagem de mártir que há pouco falava, de morrer, digamos assim, literalmente, mas somos perseguidos de outra forma, são os amigos, é a família que não compreende porque é que nós, por exemplo, somos pela vida, porque é que nós, por exemplo, por isso mesmo somos contra a eutanásia, somos contra o aborto, porque é que nós, por exemplo, somos pessoas que todos os domingos fazemos portar sempre escrupulosamente no domingo da missa, porque é que não podemos ir com eles ao outro lado, passear aqui além, deixar a missa para outro fim de semana. Estou aqui a dar, se calhar, exemplos banais, mas que todos nós sentimos e vivemos. Mas essa é a realidade de que hoje, de facto, nós vivemos na nossa pele quem é cristão fiel,
quem não tem medo de viver e assumir o Evangelho na sua totalidade da vida, sente exatamente que o fogo está aí, é o fogo também do Espírito Santo que nos anima a viver dessa forma, e nos sentimos muitas vezes também tocados por estas divisões, por estas incompreensões. Mas há uma coisa que nós temos a certeza, é que não obstante às vezes as incompreensões, as desilusões que apanhamos com os outros, as perseguições que sofremos, tudo isso suportamos também na nossa vida com grande amor, porque sabemos que se somos fiéis ao Senhor, Ele também é fiel a nós, e aquilo que o Senhor nos tem reservado é a glória do céu. E é destas pequenas coisas que são verdadeiramente grandes. O ser cristão a 100% na vida, e não apenas nas horas em que estamos em família e comunidade, que é mais fácil viver, não é, a nossa fé, pois é no dia a dia, com o nosso martírio, por assim dizer, diário, que nós também caminhamos na santidade. Afinal, para alcançarmos o céu é preciso ser santos, e santos é exatamente isto: fidelidade ao Senhor, perseverança e testemunho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.